Bom, agora eu vou mostrar para vocês na prática como realizar a criação de um gráfico de barras e também um gráfico de linhas. Neste exemplo, eu vou estar utilizando aqui um gráfico relacionado à parte do faturamento, tá? Então, ali em relação aos atendimentos e em relação à quantidade ali da receita total, né? Para isso, eu vou mostrar aqui para vocês a planilha que eu estou utilizando. Lembrando que ela vai estar disponível como modelo, tá? Então, aqui eu tenho o controle mensal de faturamento. E nessa planilha, a gente tem aqui alguns campos simples, tá? Então, tenho aqui a data, seria aqui o mês da análise, né? Então, a qual mês se refere esse registro. O número de atendimentos que foram realizados, o faturamento total. E aqui também a gente já tem um campo de cálculo do ticket médio, né? Então, ele pega ali o faturamento total e divide pela quantidade de atendimentos, já devolvendo esse valor aqui também. Esse valor você também poderia estar utilizando ali nos indicadores, tá? Montar ali um gráfico de linha para ter esse acompanhamento, né, da tendência, ver se está aumentando, se está diminuindo, enfim. Então aqui eu tenho, né, então, o campo número de atendimentos e o faturamento total que eu vou estar utilizando nesse exemplo. Então, como a gente pode estar vendo, né, eu tenho aqui uma atividade para cada mês, então eu tenho desde o mês 8 até agora o mês de janeiro. Tenho aqui dividido por unidades, então eu tenho a matriz, tenho a unidade 1 e a unidade 2. Em cada uma delas eu tenho aqui algum exemplo. Então eu vou voltar ali para o módulo de indicadores. Vou vir aqui na nossa planilha de treinamento, que está em branco, né? E vou vir aqui em novo indicador. Aqui na escolha do modelo, eu vou estar criando um gráfico de barras, então. Ele vai me pedir um nome, então aqui no caso, quantidade de atendimentos. A fonte de dados que seria ali o departamento, né? Então aqui no caso o indicador. Então só lembrando, né? Aqui ele vai trazer para a gente então o departamento. Ele vai perguntar, né, qual que é o departamento. Em sequência, qual que é a planilha. Aqui no caso vai ser controle mensal de faturamento. E em sequência a gente tem aqui uma pergunta opcional, né, que seria qual seria o grupo. Então eu posso definir aqui quais grupos eu vou estar utilizando. Então nesse caso, se eu quero trabalhar somente com os dados da matriz, somente com os dados da unidade 1 ou somente com os dados da unidade 2. Eu posso selecionar somente um deles ou selecionar os três ou somente dois, né? Então você pode ter esse gráfico, né, por unidade ou então geral. Então se você quer saber a quantidade de atendimentos gerais da empresa, né, como um todo, você pode estar marcando as três opções ou mesmo está deixando em branco, tá? Se você deixar esse campo em branco, ele entende que você quer fazer um cálculo, um gráfico geral daquele determinado dado, tá? Neste caso, eu vou estar utilizando aqui somente os dados da matriz. Então, eu vou definir matriz, até que mesmo no título eu vou colocar um traço matriz no final, para ter essa identificação. E aqui ele vai pedir para a gente o eixo X. O eixo X, que a gente vai utilizar nesse caso, seria o mês de análise. Então, cada torre, né, que a gente vai ter, cada barra, ela vai ser referente ali a um mês da análise, né? Eu poderia estar utilizando outros campos aqui também, mas nesse caso, né, o que faz mais sentido é ali ser o mês, tá? O eixo Y, ele vai estar perguntando, então, qual campo numérico a gente vai estar querendo fazer esse cálculo, tá? Então, no caso, eu tenho ali o número de atendimentos, o faturamento total e o ticket médio. Eu vou escolher aqui o número de atendimentos e aqui embaixo ele vai perguntar qual que é a operação. Eu tenho três operações, então eu tenho a contagem. A contagem ela é utilizada somente quando você tem somente ali o eixo X, tá? Quando você tem o eixo Y, você não consegue estar utilizando ali a contagem. A gente tem em sequência a soma, que seria ali a somatória dos valores, né, em relação ao eixo X. E aqui a média, né, que faz a mesma coisa que a soma, só devolvendo ali uma média ao final, tá? Neste caso, ele vai ser aqui um de soma. Eu vou colocar então aqui a operação de soma. Ele vai me pedir também aqui uma linha média, que é um campo opcional. Mas aqui, por exemplo, você poderia estipular uma meta. Então, vamos supor que a meta de atendimento seja ali de
1.600 clientes. É um número bem de exemplo mesmo, tá? Então aqui eu tenho a meta e ela é de 1.600. Eu vou adicionar aqui um indicador. O sistema já vai trazer aqui para a gente montado, então aqui ao lado. Então cada torre ela é referente a um mês. E aqui a gente consegue acompanhar qual que foi a quantidade de atendimentos que a gente teve naquele mês, né? Então, por exemplo, eu sei que o mês 8 ele está abaixo da meta, né? Então ele teve ali 1.580 e ele já mostra que a meta também, né? Então ele ficou abaixo da meta. Aqui eu também sei, então, também que o mês de janeiro ele foi o que mais teve ali atendimentos, né? Então a gente teve cerca de 1.758 e a gente consegue ter esse acompanhamento, né? É bem bacana o funcionamento. Aqui ele vai ter também as opções, né? Então diário, semanal, mensal, trimestral, semestral e anual. Como é uma entrada mensal, eu posso deixar já aqui marcada, né, para mensal, e ele só vai trazer aqui ao final, ó. Então 8 de 25, 9 de 25, né? Então somente o mês e o ano. Se eu quiser ter ali um gráfico trimestral, eu posso estar mudando e ele já vai fazer todo o cálculo novamente. Então eu sei que aqui no quarto trimestre de 2025, eu tive cerca de 4.938 atendimentos. Em relação aqui ao trimestral, a gente também poderia estar pegando o valor da média desse trimestre. Então, eu poderia estar vindo aqui em configurações. E aqui na operação, eu poderia mudar para média. Atualizar um indicador. E aqui ele vai me trazer, então, a média trimestral. Bom, então mudando ali para média, eu consigo ter esse acompanhamento da média trimestral aqui de atendimentos. Então, ó, eu sei que aqui a média do quarto trimestre ele foi de 1.600 atendimentos. Então, você também pode estar fazendo essa alteração, né, entre a soma e a média. Eu vou devolver aqui para a soma, vou atualizar e devolver aqui para o mensal. Além do trimestral também, ó, eu poderia ter utilizado o semestral ou o anual. Então, você tem essas possibilidades, né, de estar utilizando aqui o gráfico de barras. Em relação ao gráfico de linhas, o gráfico de linhas, a montagem dele também vai ser bem simples e eu também vou estar utilizando a mesma planilha de faturamento. No caso, eu vou fazer aqui um gráfico de linhas relacionado ao faturamento total que a empresa teve ali nos últimos meses, né? Então, eu vou vir aqui em novo indicador, aqui eu vou escolher o gráfico de linhas, vou colocar aqui o nome, então, faturamento. Vou fazer aqui agora da filial 1, né, da unidade 1. Fonte de dados, então aqui no caso, novamente, né, seria o departamento, então indicadores. A planilha vai ser o controle mensal de faturamento. E o grupo eu vou definir aqui como a unidade 1. O eixo X ele vai continuar sendo o mês, né, então é um faturamento mensal que a gente está realizando. E o eixo Y a gente vai estar selecionando então aqui o faturamento total. Novamente, a gente vai ter aqui a operação, que pode ser soma, que pode ser uma média. E também aqui a linha média, então eu posso definir ali novamente uma meta, né, traçar, né, algum valor para você ter esse acompanhamento. Aqui nesse caso eu vou deixar em branco, tá? E vou vir aqui em adicionar indicador. Ó, com isso ele já vai traçar aqui para a gente nessa linha, então a gente consegue ter um acompanhamento. Bom, então aqui a montagem tanto do gráfico de barras como o gráfico de linhas ela é semelhante, então não tem nenhuma diferença, né? Somente o resultado que a gente vai estar tendo, né? Onde um vira ali um gráfico de barras e o outro vai virar ali um gráfico de linhas, né? Um gráfico com pontos que serve ali para te mostrar tendências, né? Pegando um outro exemplo aqui também de forma rápida, a gente poderia fazer aqui um gráfico de barras para contar quantas atividades, né, quantas não conformidades cada unidade abriu. Então eu vou estar pegando aqui novamente no painel operacional, vou vir aqui no nosso departamento de indicadores e vou pegar a planilha de não conformidade. Então é uma planilha simples, tá? Ó, então nessa planilha eu vou ter aqui o setor, e aqui já tenho definido, né, então nessas atividades, ó, então administrativo, área técnica, a coleta, estoque, recepção. E a gente vai montar aqui um gráfico, então, para contar quantas atividades cada setor, né, abriu, né. Eu vou voltar, então, aqui para os indicadores.
Vou vir aqui no treinamento, vou vir novo indicador, e aqui eu vou escolher um gráfico de barras. Aqui eu vou colocar um título, no caso, não conformidades por setor. A fonte de dados vai ser aqui os indicadores, a planilha registro de não conformidade. Neste caso, a gente não precisa escolher um grupo, e aqui eu vou colocar somente o eixo X, que vai ser o setor. E a operação, né, ele vai ser a contagem. Eu vou adicionar indicador, e ele já vai trazer montado aqui pra gente, então, esse gráfico. Então, eu sei aqui que a recepção, ela teve 3 não conformidades abertas, a qualidade teve 1, a área técnica teve 2, e eu também poderia estar utilizando ali as linhas de meta, né, para definir algum limite, enfim. Bom, então aqui a gente viu como criar, né, esse gráfico de barras e também ali o gráfico de linhas. Então o funcionamento dele é bem simples, né, você tendo ali as atividades registradas no painel operacional, tendo ali as colunas configuradas corretamente, você já consegue estar fazendo essa montagem sem nenhum tipo de dificuldade, tá?